Tem uma pergunta que Jung fazia para todos os seus pacientes. Uma pergunta simples, mas que a maioria das pessoas nunca parou para responder de verdade. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Não o profissional que você é. Não o filho ou a filha que te pediram para ser. Não o parceiro que o outro espera. Não a versão de você que as redes sociais aprovam. Quem você seria se pudesse ser apenas você mesmo? Se essa pergunta te assustou ou te deixou em branco, você está no lugar certo. Porque hoje a gente vai falar sobre o processo mais corajoso que um ser humano pode empreender. Jung chamou de individuação. E não é o que você pensa. Bem-vindo ao Ego em Terapia. Antes de falar o que é, a gente precisa falar o que não é. Porque existe muita confusão sobre esse conceito. Individuação não é individualismo. Não é se isolar do mundo. Não é se achar melhor que todo mundo. Não é egoísmo disfarçado de autoconhecimento. Não é aquela vibe de eu me basto, não preciso de ninguém, sou uma ilha. Não é iluminação espiritual num fim de semana de retiro. Não é ler um livro de Jung e achar que se conhece. Não é um destino fixo que você atinge e pronto está feito. Jung era muito claro sobre isso. A individuação não te separa dos outros seres humanos. Ela te conecta a eles de uma forma mais profunda e mais honesta. Quando você se conhece de verdade, você reconhece nos outros as mesmas luzes e sombras que existem em você. E isso cria empatia real. Não a empatia performática das redes sociais. A empatia que nasce de se reconhecer humano, com todos os lados que isso implica. Então, o que é de fato a individuação? Jung definiu assim: individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por individualidade entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável. Em português claro, é o processo de se tornar quem você realmente é. Não quem seus pais queriam, não quem a sociedade espera, não quem seu parceiro precisa. Quem você é na sua essência mais profunda. E Jung não estava falando de um processo fácil ou rápido. Ele estava falando de uma jornada. Uma jornada que dura a vida inteira. Que exige coragem. Que exige honestidade brutal. Que exige enfrentar exatamente as partes de você que mais teme olhar. A sombra. A persona falsa. As projeções. Os padrões herdados. Tudo o que a gente falou nos vídeos anteriores aponta para esse processo. A individuação é o destino de tudo que Jung criou. Jung descreveu a individuação como uma jornada com etapas. Não são lineares, não são obrigatoriamente nessa ordem. E você pode voltar a etapas anteriores várias vezes. Mas, em geral, o processo segue esse caminho. Etapa 1. O confronto com a persona. O primeiro passo é perceber que a máscara que você usa não é você. A persona é necessária. A gente precisa dela para funcionar em sociedade. Mas quando você confunde a persona com sua identidade, você perde contato com quem realmente é. O confronto com a persona é aquele momento doloroso em que você percebe que passou anos sendo quem os outros esperavam e não quem você é. Etapa 2. O encontro com a sombra. Depois de perceber a persona, você encontra a sombra. Tudo que foi reprimido, tudo que foi negado, tudo que você considera inaceitável em si mesmo. E aqui está o paradoxo de Jung. Para se tornar inteiro, você precisa integrar a sombra. Não reprimi-la mais. Não projeta-la nos outros. Mas olhar para ela, reconhecê-la, aceitar que ela faz parte de você. Isso não significa agir a partir da sombra. Significa parar de gastar toda a sua energia tentando escondê-la. Etapa 3. O encontro com anima ou ânimos. Depois da sombra, você encontra a dimensão oposta dentro de você. Para os homens, a ânima. A dimensão feminina interior. Sensibilidade, intuição e profundidade emocional. Para as mulheres, o animus. A dimensão masculina interior. Assertividade, clareza e capacidade de ação. Integrar. Ânima ou animus significa parar de buscar nos outros o que falta em você. É o processo de se tornar mais inteiro dentro de si mesmo. Etapa 4. O encontro com o self. A última etapa e a mais profunda. O encontro com o self. O centro verdadeiro da psique. A totalidade do ser. Jung descrevia o self como a bússola interna, que sempre aponta para quem você pode se tornar.
Não é um destino. É uma orientação, uma direção, uma voz interior que você aprende a reconhecer e a seguir. Quando o ego aprende a se relacionar com o self, em vez de tentar controlá-lo, a individuação está acontecendo. Os obstáculos. O que impede a individuação? Se a individuação é tão importante, por que tão poucas pessoas embarcam nessa jornada? Porque ela exige enfrentar os maiores obstáculos que existem. E esses obstáculos somos nós mesmos. Obstáculo 1. O medo. Se tornar quem você realmente é pode significar decepcionar pessoas que você ama. Pode significar mudar de carreira, terminar relacionamentos, romper com expectativas familiares. O medo de perder o amor e a aprovação dos outros é o maior inimigo da individuação. Obstáculo 2. A inflação do ego. Quando o ego se identifica com um arquétipo poderoso, em vez de se relacionar com ele, a pessoa fica inflada. Sente que é especial demais, que tem uma missão única, que é diferente de todo mundo. Isso não é individuação. É o ego se perdendo nos arquétipos. Jung chamava de inflação psíquica, e é um desvio perigoso no caminho. Obstáculo 3. A resistência. O inconsciente resiste à mudança. Os padrões antigos lutam para sobreviver. Por isso a individuação é um processo lento, com recaídas, com momentos de regressão. 2 passos para frente, 1 passo para trás. E isso é completamente normal. É parte do processo. Exemplos na vida real. Você já viu isso? A individuação não acontece só nos consultórios de terapia. Ela acontece na vida real, em momentos que você provavelmente já viveu. A crise dos 40. Jung foi um dos primeiros a falar sobre a crise da meia-idade. Não como fraqueza, mas como chamado. Quando alguém chega aos 40 e sente que a vida que construiu não é sua de verdade, isso é a individuação batendo na porta. É o self dizendo: você construiu uma vida para agradar os outros. Agora vamos construir uma vida que seja sua. O relacionamento que termina. Quando um relacionamento termina e você se pergunta: quem eu sou fora desse relacionamento? Isso é um convite à individuação. A perda da identidade relacional abre espaço para descobrir quem você é por si mesmo. A carreira que não faz sentido. Quando você está numa carreira que seus pais escolheram, ou que a sociedade aprovou, mas que não tem nada a ver com quem você é, e um dia você simplesmente não consegue mais. Isso é a individuação recusando a persona profissional que não é sua. A terapia que transforma. Quando alguém entra em terapia buscando resolver um problema e sai descobrindo quem é de verdade. Isso é individuação em processo. Jung acreditava que a terapia, no seu mais alto propósito, não é apenas aliviar sintomas. É facilitar a individuação. O self como destino. A bússola interior. No centro de toda a individuação está o self. E aqui Jung faz uma distinção fundamental que muda tudo. O ego é o centro da consciência. É o eu que você conhece. O que pensa, decide e age. O self é o centro da psique inteira. Consciente e inconsciente. Luz e sombra. Passado e potencial. Durante a primeira metade da vida, o ego é o protagonista. Você constrói identidade, conquista coisas, define quem você é no mundo. Na segunda metade da vida, algo muda. O self começa a chamar, com mais força, com mais insistência. E o convite é deixar o ego sair do centro e ocupar seu lugar real. Não desaparecer, mas servir ao self em vez de tentar controlá-lo. Jung descrevia isso com uma imagem poderosa. O ego é como a terra, o self é como o sol. A terra não desaparece, mas ela orbita o sol, não o contrário. Quando o ego aprende a orbitar o self, em vez de tentar ser o centro de tudo, a individuação está madura. A individuação e os sonhos. A linguagem do self Jung acreditava que os sonhos são a principal linguagem do self, tentando se comunicar com o ego. Quando você sonha com símbolos poderosos, com figuras que te assustam, com lugares desconhecidos mas familiares. O self está falando. Jung trabalhava intensamente com os sonhos dos pacientes, não para interpretar literalmente, mas para entender qual arquétipo estava se manifestando, qual parte da psique estava pedindo atenção.
Qual obstáculo à individuação estava sendo apontado? Se você quer começar a praticar a individuação, um exercício simples é este. Anote seus sonhos. Todo dia. Assim que acordar. Antes que a memória dissolva. Com o tempo, você vai perceber padrões, símbolos recorrentes, figuras que voltam sempre. Esses são os arquétipos do seu inconsciente coletivo, tentando dialogar com você. É o self mostrando o caminho. Conexão com a série. A jornada completa. Ao longo dessa série, a gente construiu um mapa. No primeiro vídeo, falamos sobre luz e sombra, o que você esconde e o que isso custa. No segundo vídeo, falamos sobre a persona, a máscara que você usa e o perigo de confundi-la com quem você é. No terceiro vídeo, falamos sobre o inconsciente coletivo, a herança psíquica da humanidade que vive dentro de você. E agora, com a individuação, o mapa está completo. A sombra precisa ser integrada. A persona precisa ser reconhecida. O inconsciente coletivo precisa ser dialogado. Tudo isso a serviço de um único objetivo: se tornar quem você realmente é. Esse é o convite de Jung. Esse é o trabalho de uma vida. E ele começa agora. O convite final, Jung disse uma vez: a maior tragédia da vida é quando uma pessoa chega ao fim dela e percebe que nunca viveu a própria vida, que viveu a vida que os outros esperavam, que usou a máscara sem nunca tirá-la, que nunca encontrou quem estava por baixo dela. A individuação é o antídoto para essa tragédia. Não é fácil, não é rápida, não é confortável, mas é a única jornada que vale a pena fazer, porque no final a única vida que você tem é a sua. E a pergunta de Jung continua valendo. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Se você quiser explorar essa resposta comigo, se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha com alguém que também está nessa jornada. Ou seja, todo mundo. Até o próximo vídeo. Ego em Terapia.